Boa noite, eu sou Alex Spagliarini, eu sou o presidente executivo da AMPRO, Associação de Marketing Promocional Live Marketing, e esse é um AMPRO Live Talks. A gente costuma realizar esse evento presencialmente, mas, por razões óbvias, ele está acontecendo agora no campo virtual. E tudo bem, nós temos perto de 500 pessoas inscritas, dá para a gente ampliar até o espectro do evento, não é a mesma coisa do que ao vivo, mas a gente consegue fazer um bom evento por aqui, e agradecendo desde já a plataforma da CrossHost, que permite que a gente faça esse evento virtual. A Ampro, desde o início do processo da pandemia, tem procurado ajudar no entendimento das ações necessárias para passar por esse processo, e diversas ações foram realizadas desde o início da pandemia, e agora chegou a hora de começar a olhar, por mais que a situação ainda seja crítica, chegou a hora de a gente olhar um pouco através e tentar encontrar um horizonte de retomada. E foi pensando nisso que nós convidamos o secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Sérgio Saleitão. Sérgio Saleitão é carioca, é ex-ministro da Cultura do Brasil, do governo Temer, em 2017, e é secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, onde a gente pode enxergar todos os eventos culturais, de entretenimento, enfim, essa conversa é bastante importante para a gente já começar a pensar numa retomada. Secretário, tudo bem? Opa, tudo bem, Alex? Tudo ótimo. Muito obrigado a você pelo convite, muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Realmente é uma honra participar aqui desta edição do Live Talks, edição virtual. Muito obrigado mais uma vez. A gente sabe que a Secretaria está com muito trabalho, e agradecemos muito a sua disposição em participar e dedicar esse tempo para nós aqui. Muito obrigado. Maravilha, Alex. Vamos nessa. Muito obrigado. Secretário, começando já uma primeira pergunta aqui. A gente sabe da importância do distanciamento social, da quarentena. Quer dizer, ninguém é maluco agora de achar que nós temos que viver a vida normal agora. Ainda mais que a fase está, talvez, no seu ponto mais crítico, né? Aqui no estado de São Paulo. Mas existe uma expectativa muito grande pelo retorno dos eventos, né? O mercado de eventos no Brasil, ele é muito importante, ele representa quase 13% do PIB brasileiro, ele movimenta a economia como poucos outros setores, principalmente num grande centro como São Paulo. E também a sociedade quer voltar a se divertir, quer voltar a sair, encontrar pessoas, ir a teatros, ir a cinemas, ir a eventos de entretenimento culturais, está todo mundo muito ansioso por isso, né? Dá para ter uma perspectiva já, secretário? Já dá para enxergar um pouco a retomada? Alex, eu penso que sim, e é muito importante que façamos isso agora, tratemos deste assunto desde já, mas eu gostaria de lembrar que nós estamos aí em meio a um momento grave na evolução, no histórico da pandemia, e devemos levar isso em consideração. Esse time da retomada, da recuperação progressiva e responsável das atividades econômicas e sociais, isso quem vai nos dar é justamente a própria pandemia, a sua evolução, né? O governo do Estado se envolveu aí nos últimos 30 dias, toda a equipe de secretários, na construção do chamado Plano São Paulo, que é justamente um planejamento para essa retomada progressiva e segura, responsável das atividades econômicas e sociais que estão, nesse momento, suspensas. E isso, obviamente, inclui quase tudo no campo da economia criativa e os eventos, especialmente, né? A ideia é justamente que nós possamos oferecer à sociedade e também
aos setores uma perspectiva para que todos possam se planejar para esta retomada. Né? Como eu disse, claro, tudo vai depender da evolução da pandemia, mas o fato é que é importante que as empresas possam se planejar, que o mercado possa se planejar. No anúncio da construção do Plano São Paulo, o governador João Dória deixou muito claro quais são os dois critérios para que possamos identificar o momento a partir do qual essa retomada pode começar. E esses dois parâmetros eles foram estabelecidos pelo Comitê de Contingência do Coronavírus, que reúne aí os epidemiologistas, os especialistas neste assunto, e são eles, obviamente, que neste momento de emergência de saúde pública dão o tom, dão o comando das ações. Né? Esses dois parâmetros são os seguintes. O dia D da retomada, ele será o dia a partir do qual nós tivermos, durante 14 dias, portanto, 2 semanas, uma queda sustentada do número de novos casos. E o segundo parâmetro é uma taxa de ocupação dos leitos de UTI da ordem de 60%. Nós estamos, nesse momento, com 85%, tem variado entre 80% a 85%. A nossa expectativa é que o dia de pico da pandemia aconteça muito brevemente, esteja para acontecer. E aí, a partir deste dia, então, teremos esta queda. É claro que a realidade é diferente segundo as diversas regiões do Estado, né, porque o timing da evolução da pandemia é distinto. A pandemia começou no estado de São Paulo, na capital, depois se expandiu para a região metropolitana e depois foi chegando no interior. Então, a capital está na frente desse processo. E há regiões do interior onde a contaminação foi muito baixa, independentemente do timing. Né? Enfim, então, nós temos essas diferenças regionais e também estamos levando isso em consideração no Plano São Paulo. A expectativa é que o plano seja anunciado até o final da semana que vem, ou no máximo o início da outra. Estamos levando em consideração aí as diversas variáveis para fazer os ajustes nos cronogramas e nos protocolos para a retomada dos eventos. E, para concluir aqui a minha resposta, nós nos dedicamos, no âmbito da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, como você sabe, a elaborar 15 propostas de cronogramas e protocolos para essa retomada. E, entre esses 15, 4 para setores que já podem funcionar, que já têm autorização para funcionar, de acordo com o decreto da quarentena que está em vigor, que são as áreas de produção audiovisual, agências de publicidade, também de marketing, etc. Os projetos de drive-in, os drive-ins têm surgido aí como uma alternativa interessante nesse momento de eventos proprietários seguros e com uma grande capacidade de atração de público. Né? Temos um projeto piloto que começou há 2 semanas no estacionamento de um shopping na Praia Grande, município de Praia Grande, e tem tido sessões lotadas todas as noites. Então, os projetos, vocês sabem melhor do que eu, de drive-in estão se multiplicando. E esses projetos, do ponto de vista do decreto estadual que estabeleceu a quarentena, esses projetos já podem acontecer
naturalmente, desde que o protocolo geral e o protocolo específico sejam adotados. E, além disso, temos também a produção de espetáculos, né? Esses 4 setores podem já voltar a funcionar, isso deve ser, inclusive, anunciado pelo governador, junto com o protocolo geral e com os protocolos específicos dessas 4 atividades na semana que vem, mas nós elaboramos também mais 11 cronogramas e protocolos que dependem desses 2 fatores que eu mencionei para entrarem em ação. Eu acho que a partir da divulgação do Plano São Paulo vai ficar mais claro para todo mundo, para a sociedade e para as empresas, quais são as nossas perspectivas. Eu acho muito importante frisar, Alexis, que é importante que esse processo de retomada aconteça com o máximo de responsabilidade, o máximo de segurança, para que o público tenha confiança em retomar aos poucos a sua vida social e volte a frequentar espaços e eventos, etc. Nós não podemos correr o risco de termos uma segunda onda a partir da retomada, porque isso, sem dúvida nenhuma, vai ser uma desmoralização para todos, e, obviamente, não podemos correr o risco de espaços e eventos e experiências serem território de contaminação, porque isso também vai afugentar, vai afastar o público que já está naturalmente reticente, né? As pesquisas todas, os estudos todos têm demonstrado que as pessoas estão aí diante de um paradoxo, de um lado, uma vontade, um desejo muito grande de voltar às atividades sociais, mas também um medo que é muito pertinente, claro, em relação à contaminação. Mas eu acho fundamental esse anúncio do plano nos próximos dias, porque acho que as empresas poderão se planejar e o público poderá enxergar a luz no fim do túnel em relação à retomada das atividades econômicas e sociais. Mas, secretário, falando em protocolos, né? Daqui a pouco a gente vai se juntar a nós aqui, pessoas que foram bastante atuantes de uma coalizão chamada Go Live Brasil, da qual a Ampro também participa ativamente, e a gente elaborou até uma sugestão de protocolo e fez chegar até o governo do Estado. Como é que foram concebidos os protocolos? Quais foram as fontes de consulta? Quais foram as fontes para a geração dos protocolos? Porque tem aí também uma preocupação, até uma pergunta aqui que já veio aqui do PO, do Paulo Otávio, o PO, que diz o seguinte: a gente não quer ficar no fim da fila, né? Porque tem aí, por exemplo, a gente vai a supermercados hoje e existe um protocolo para fazer compra no supermercado. As pessoas, você chega lá, você está de máscara, e tem uma pessoa que está higienizando os carrinhos com álcool em gel, você entra, encontra todo mundo de máscara, você faz compras, encontra com pessoas, tem ali um conjunto de pessoas aglomeradas dentro daquele espaço e todo mundo seguindo um protocolo e as pessoas indo ao supermercado, estão indo ao centro de compras. Então, fica na cabeça das pessoas, fala, será que não também para alguns tipos de eventos com protocolos seguros, ninguém quer antecipar nada, ninguém quer precipitar nada, mas será que também não dá para pensar em protocolos para que a gente não fique com o estigma de que os eventos aglomeram pessoas, então eles são o último da fila? Botando na balança, né? A questão dos supermercados, por exemplo, isso. Então, eu gostaria de saber como é que os protocolos foram concebidos, como que a sociedade participou e que considerações teria a respeito do supermercado e um espaço de eventos, por exemplo. Maravilha, Alexis. Vamos lá. Acho que a sua consideração é muito pertinente, né? E, obviamente, estamos levando isso
em consideração. Portanto, da parte do governo do Estado de São Paulo, de toda a equipe que está envolvida nesse processo de construção de cronogramas, de protocolos e também de critérios, não há nenhum tipo de preconceito. Eu tenho visto aqui e ali em manifestações públicas de pessoas que não são especialistas um certo componente de preconceito em relação a eventos, mas, obviamente, nós não comungamos. Tudo aquilo que nós fazemos é realmente muito rigoroso, aprofundado e levando em consideração as opiniões dos especialistas, daqueles que são autoridades nos assuntos, né? E é óbvio que o grau de risco de uma determinada atividade tem que ser mensurado de acordo com vários critérios. Mas é óbvio que, em qualquer situação onde você tenha um controle maior sobre o que acontece naquele espaço e com as pessoas, a taxa de risco é menor. E quando você não tem tanto controle, a taxa de risco, então, pode ser maior. Às vezes as pessoas acham que um evento, simplesmente por reunir muitas pessoas, tem uma taxa de risco grande, mas não, isso depende do grau de controle que se tem sobre a circulação das pessoas e qual é a factibilidade de implantação dos protocolos. Mas, respondendo à sua pergunta, nós elaboramos, como eu falei, no âmbito da Secretaria, 15 protocolos para agências de publicidade, marketing, design, etc., drive-ins, produção audiovisual, produção de espetáculos, circos, escolas, cursos e atividades de formação cultural, eventos outdoor em pé, eventos outdoor com o público sentado, eventos outdoor sem controle de acesso, eventos indoor em pé e eventos indoor com o público sentado. Aí são esses 5 para o setor de eventos. Além disso, também elaboramos protocolos para museus, galerias, acervos, bibliotecas e centros culturais, teatros, salas de espetáculos e auditórios, academias e cursos de atividades físicas e também serviços de beleza e estética. Para a elaboração desses protocolos, nós levamos em consideração um levantamento muito aprofundado de benchmarks internacionais. Procuramos levantar aí o que foi feito, o que foi pensado, desenhado e o que já está sendo implementado em dezenas de outros países. Nós recebemos também muitos estudos e propostas setoriais, contribuições importantíssimas, como a contribuição que vocês deram. Consideramos também vários estudos e propostas internacionais que nós conseguimos levantar. Fizemos várias reuniões setoriais com diversas entidades representativas de cada um daqueles 15 setores que eu mencionei, também empresas e profissionais. Nós disponibilizamos formulários para que as pessoas pudessem enviar as suas contribuições e depois, quando nós colocamos em discussão nas reuniões as primeiras versões das minutas, dos cronogramas e dos protocolos, disponibilizamos também um formulário para que as entidades e as empresas participantes pudessem nos dar o seu feedback. Contamos aí nesse processo com a consultoria de diversos especialistas e também fomos assessorados pela Deloitte, que, enfim, é uma consultoria de grande reputação. E, finalmente, claro, nós o tempo todo discutimos esse assunto com a área da saúde e com a vigilância sanitária e submetemos a eles tanto as sugestões de cronograma quanto as sugestões
de protocolos. Então, basicamente, foi este o processo que aconteceu aí nos últimos 30 dias, e nesse momento nós estamos na reta final dessas reuniões, desses ajustes com a área da saúde e da vigilância sanitária. Eu acho que, em termos de massa crítica, Alexis, nós reunimos realmente tudo o que poderia ser reunido e tomado como base. E procuramos, claro, amparar as nossas propostas na visão dos agentes de cada setor, dos players, daqueles que realmente entendem o dia a dia do funcionamento de cada atividade. Secretário, estão acontecendo algumas perguntas aqui. O tempo é o que todo mundo... A ansiedade é com o tempo, porque se existe um D0 aí, que é o dia que nós teremos condições, critérios que já foram citados aqui, ou seja, quando tivermos a estrutura de saúde num nível de 60%, quando Isso. tivermos a curva descendente por 15 dias, ali é o D0. E ali depois se estabelece um período para cada um dessas 15 grupos aí, né? E tem gente aqui que está com bastante ansiedade para ter esse conhecimento desses prazos o mais rápido possível, porque tem ações a serem feitas. Eu também queria acrescentar que, por exemplo, nós temos o processo todo da pandemia, tudo é muito novo, muito desconhecido, mas tem muita gente trabalhando em cima por soluções. A cada dia, a cada semana, a gente tem novidades por aí. Digamos que no D0 aí, que talvez esteja aí próximo, estejamos próximos do pico e do início da curva descendente, esperamos todos que seja assim. Aí estabelece-se os prazos para determinados tipos de atividades e eventos e tal. E o mercado se adequa a esses prazos, que talvez possam ser longos demais, se no meio do caminho encontra-se uma solução que não estava ainda no repertório e que ela possa abreviar o tempo de alguma forma. Eu não falo de remédio, de vacina, porque a gente sabe que isso tudo demora bastante tempo ainda. Mas, de repente, começa a se encontrar algumas formas de você, por exemplo, permitir que as pessoas entrem num evento com total segurança que não está contaminado, nem vai contaminar ninguém, porque, sei lá, a gente tem visto... Sem dúvida, Alexis. Então, assim, como é que será? Olha, eu tenho sempre... Não, eu tenho sempre dito, Alexis, que esse Plano São Paulo e as propostas de cronogramas e de protocolos, que eles são, tudo isso, por essência, e será sempre minuta, sujeita à transformação, à adaptação, em função tanto da evolução das medidas de prevenção e de combate à pandemia, quanto também em relação à própria evolução da pandemia, né? Então, assim, isso aí certamente se transformará permanentemente. Eu espero e torço para que essas transformações sejam sempre no sentido de anteciparmos prazos e reduzirmos exigências de protocolo, né? Importante dizer que esse planejamento da retomada ele está concebido da seguinte maneira: nós estabelecemos cronogramas de 4 fases, em 4 fases, e o que muda de uma fase para outra, é que no início, obviamente, você tem um grau de exigência muito maior em relação às medidas de prevenção e aos protocolos de segurança, e com o passar do tempo, essas exigências vão se reduzindo. Eu espero, sinceramente, que com toda a evolução, inclusive tecnológica, no que diz respeito à segurança e à prevenção e ao enfrentamento da pandemia. E também, por exemplo, claro, você mencionou aí remédio, vacina, etc. Quer dizer, tudo isso está em processo, né?
mas também do próprio ponto de vista da eficácia das medidas de combate, de enfrentamento da pandemia, que devem resultar numa redução progressiva da taxa de contaminação e daquele fator que, tecnicamente, se chama de fator R, que reúne 5 critérios, mas que, basicamente, a ideia é que isso possa ser reduzido progressivamente. E, com isso, claro, os tempos, espero eu, serão antecipados. E nós estaremos sempre atentos a isso. Quer dizer, não quer dizer que, ao lançarmos o Plano São Paulo na semana que vem, que o que vai ser apontado como prazos para esses cronogramas e protocolos todos, que isso será imutável, né? Porque, como eu disse, vai depender sempre da evolução da pandemia, do comportamento do vírus e da eficácia das medidas de prevenção e combate, claro, de toda a evolução que nós tivermos em relação a tudo isso aí nos próximos meses, né? Mas eu torço, sinceramente, para que as estimativas sejam, digamos, as atuais sejam pessimistas, né? Que tudo se acelere e se acelere no sentido da recuperação progressiva das atividades econômicas e sociais. Existe aqui, eu estou vendo as perguntas aqui, e tem muita gente com ansiedade para conhecer esses protocolos aqui. Existe a possibilidade de se começar a dar visibilidade a esses protocolos antes do... Na verdade, não, porque isso ainda está em processo de consolidação, e a opção foi de fazer a divulgação conjunta, até para não parecer que o governo do Estado está dando preferência para um ou outro setor. O que nós vamos fazer antes é anunciar esses 4 protocolos de setores que já estão autorizados a funcionar, que, na verdade, são setores que nunca foram proibidos ou impedidos de funcionar, embora as atividades tenham sido paralisadas, né? E agora nós poderemos retomar essas atividades com os protocolos de prevenção e segurança estabelecidos. Então, vamos anunciar esses 4 e depois, em conjunto com os demais setores, vamos anunciar os demais protocolos dessa área. Importante dizer, Alexis, que o governo de São Paulo tem total clareza do impacto devastador que a pandemia teve sobre o setor de eventos e sobre todos os setores que compõem o campo da economia criativa. A FIPE tem feito para nós um levantamento semanal de perda econômica, de queda do emprego e por aí vai. E este nosso setor, ele, no ranking, tanto de vulnerabilidade do ponto de vista do emprego, quanto vulnerabilidade econômica, ele é o terceiro mais impactado. Então, isso, obviamente, também é um fator que nós estamos levando em consideração, assim como a própria relevância econômica dos setores. Quer dizer, faz mais sentido você começar e dar mais atenção àqueles setores que foram mais impactados, aqueles setores que têm mais capacidade de resposta por conta da sua relevância, da sua importância, da sua força econômica e, claro, aqueles setores que oferecem menos risco. E, como eu disse, toda vez que nós nos debruçamos sobre este campo, nós vamos vendo que há várias atividades que oferecem um baixo risco de contaminação quando você implementa os protocolos corretamente. Né? Aos olhos do senso comum, pode parecer que evento é a mesma coisa, mas todos nós aqui sabemos que não, que há vários tipos de eventos diferentes e que há eventos onde você tem uma capacidade de controle maior sobre a implementação dos protocolos
e esta implementação torna o ambiente muito seguro, até mais seguro do que outros que já estão aí em funcionamento. Então, enfim, o Estado tem absoluta clareza disso tudo e estamos levando em consideração todos esses fatores que eu elenquei aqui. Muito bem, secretário. Eu vou fazer uma última pergunta e vou depois convidar, então, o Juan Pablo de Vera e o Wilson Ferreira Júnior para que se junte a nós aqui. A minha questão é o seguinte, já está muito claro na sua fala que a importância que os eventos têm, né, na economia do Estado, de uma maneira geral, né? O governo do Estado, na retomada, ele vai ser um ator propulsor, ou seja, ele vai patrocinar, ele vai atuar diretamente na retomada, porque todo mundo vai estar muito fragilizado economicamente em função desse período sem atividades acontecendo. É preciso que haja um catalisador aí, que o governo será esse catalisador, e acrescento a seguinte pergunta, secretário: houve a iniciativa de gerar crédito para aqueles que estão precisando, e muitos tentaram, através da Desenvolve SP, se eu não me engano, e não tiveram acesso a esse crédito. Porque simplesmente falaram, não, vocês estão numa situação frágil, não vai ter crédito. Falaram, pô, nós precisamos de crédito, por que nós estamos numa situação frágil, né? Teve um certo rigor exagerado que nos foi reportado na obtenção de crédito. Como o governo pode atuar na retomada como um catalisador, como um ator importante para movimentar o setor? Bom, Alexis, excelente pergunta também. O Estado espera ser um impulsionador da retomada progressiva e responsável das atividades econômicas e sociais. É importante dizer que nós também fomos afetados pela crise produzida pela pandemia do coronavírus. Houve agora, só no mês de abril, uma queda de 30% na arrecadação de impostos, e isso fragiliza, prejudica o Estado e diminui a nossa capacidade de atuação no sentido de implementar políticas anticíclicas, né? Eu espero, hoje houve uma excelente reunião dos governadores com o presidente da República, acho que pelo menos em relação a alguns pontos se chegou a um grau de entendimento que me parece muito positivo, né? Eu penso que nesse momento, sobretudo, é fundamental que nós possamos nos unir, não faz sentido pensar em divisões políticas, em brigas, em nada disso, quer dizer, devemos todos estar unidos no enfrentamento da pandemia e da crise gerada pela pandemia, e acho que houve um entendimento em relação a essa ajuda do governo federal aos estados para compensar a perda de arrecadação de ICMS. Isso é muito positivo, e isso deve aumentar a nossa capacidade de lidar tanto com a crise em si, com a emergência de saúde, porque há um aumento também das despesas de saúde, naturalmente, com a aquisição de respiradores, de testes, de EPIs, e por aí vai, mas também em relação às medidas anticíclicas, né? Então, assim, claro, estamos nos preparando para isso, também estamos elaborando um plano de apoio, de suporte à recuperação econômica no âmbito da Secretaria. Eu espero que possamos lançar muito brevemente o PROAC ICMS e o PROAC Editais, assim como o programa Juntos pela Cultura, e isso terá um impacto anticíclico importante também. Naturalmente que estamos preparando regulamentos adaptados às circunstâncias atuais para, obviamente, não prejudicar os proponentes. Isso significa estender prazos, flexibilizar contrapartidas e também admitir outras formas de execução de projetos, os eventos online e por aí vai. E em relação especificamente a essa questão que você mencionou aí da Desenvolve São Paulo, o Estado foi bastante rápido em disponibilizar 2 linhas de crédito de capital de giro. Isso já estava de pé ali na terceira semana de março. Uma na Desenvolve São Paulo para empresas com faturamento até 10 milhões de reais, e outra
no Banco do Povo para empresas com faturamento até R$360 mil. Esta última, uma linha mais de microcrédito, né? O que aconteceu, na verdade, Alexis, foi que houve uma explosão de demanda, o que, aliás, é um sintoma do quão aguda é esta crise, né? A demanda superou em mais de 30 vezes os recursos que nós conseguimos colocar nessas duas linhas, né? O governo de São Paulo fez um grande esforço para colocar R$500 milhões na Desenvolve São Paulo e R$200 milhões em parceria com o Sebrae no Banco do Povo. E esses recursos se esgotaram muito rapidamente. As operações foram todas feitas por ordem de entrada. Nós facilitamos muito em relação à questão das garantias, porque criamos um fundo de aval também, isso facilitou bastante, mas a questão é que os recursos se esgotaram. Então, nós nos dedicamos muito aí no mês de abril e agora, nas primeiras semanas de maio, a buscar mais recursos fora do Estado para o Banco do Povo e a Desenvolve São Paulo. Fizemos um pleito de R$1,5 bilhão ao BNDES, que tem hoje mais de 100 bilhões em carteira, e, por enquanto, conseguimos 164 milhões, o que permitiu a realização de mais operações. E seguimos aí tentando capitalizar a Desenvolve e o Banco do Povo junto a outras fontes de recursos, o Banco dos BRICS, o Banco Mundial, etc. A Desenvolve e o Banco do Povo têm um histórico muito positivos, muito bons, e isso facilita muito, né? Eu fiquei muito feliz com essa reunião de hoje entre os governadores e o presidente, porque eu acho que isso tende a permitir uma superação aí de divergências políticas que claramente estavam prejudicando São Paulo, especialmente, mas também Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e outros estados. Eu espero que isso, por exemplo, abra as portas para que o BNDES coloque pelo menos R$1,5 bilhão na Desenvolve, porque, segundo os critérios do próprio banco, isso pode acontecer, isso pode ser feito. Muito bem, então eu queria agora passar para uma segunda parte aqui. Nós temos um compromisso com o secretário de encerrar às 19 horas, mas é importante que a gente receba agora Juan Pablo de Vera e Wilson Ferreira Júnior para se juntar até nós aqui, por favor. Bem-vindos, Juan Pablo, Wilson, a nossa conversa com o secretário. Eu já, de cara, gostaria de que Juan Pablo dirigisse ao secretário suas questões, seus comentários. O Juan Pablo, secretário, é o idealizador e quem trouxe para o Brasil o movimento Go Live, que é um movimento que se iniciou nos Estados Unidos, Go Live Together, que é todo o setor reunido em prol dos eventos. E aqui no Brasil, esse setor ganhou bastante força, com 11 instituições envolvidas, e está ajudando o entendimento de como a retomada pode ser responsável, mas que aconteça o mais rápido possível. Juan Pablo, por favor. Obrigado, Alexis. Boa noite, secretário. Primeiro que nada, obrigado pela disponibilidade. A equipe do senhor tem sido bem aberta a receber nossas sugestões que foram colocadas nesse material que foi produzido pela Go Live Brasil, e assim como a Secretaria de Turismo nos está convidando a participar ativamente, levando algumas dessas recomendações. Então, primeiro que nada, parabéns pela iniciativa da sua equipe em trabalhar abrindo esse espaço de interação. A minha pergunta seria, já pensando um pouco mais no futuro, nós vamos ter um grande desafio, não só de nos adaptar a essas novas realidades, a esses novos protocolos, sino também em comunicar isso para nossos clientes, nossos participantes nos eventos, e poder transmitir para eles, além de segurança, transmitir confiança. Então, como nós podemos trabalhar junto à Secretaria para poder fazer parte de uma campanha maciça
que nos permita levar esse comunicado. Assim como Alexis comentou muito bem, os supermercados e as drogarias conseguiram fazer uma campanha maciça. Nós gostaríamos de contar com o apoio da Secretaria, ou saber como nós também podemos fazer parte dessa campanha de comunicação maciça para transmitir aos investidores, patrocinadores, expositores e participantes a segurança de que São Paulo tem protocolos que estão sendo adotados e que eles podem voltar a participar nos eventos, nas feiras, nos congressos aqui em nosso estado. Maravilha, muito obrigado pela pergunta. Eu queria parabenizar todos vocês pela organização, estruturação aqui no Brasil desse movimento que reúne as empresas do setor de eventos. É muito positivo que os setores se organizem e estabeleçam um diálogo proveitoso com o poder público e com as demais áreas, né? Tenho certeza que a Go Live veio para ficar e está agora tendo um papel muito importante nessa interlocução e certamente terá posteriormente em relação a outros assuntos esses que permanecerão importantes, né, de organização, estruturação e profissionalização do próprio setor, a questão da relação com os clientes e por aí vai. Nós estamos 100% abertos a todas as colaborações, contribuições, críticas, sugestões, e isso é permanente. Vocês fazem parte do nosso rol de interlocutores e seguirão participando de todas as reuniões que nós viermos a convocar, e a ideia é que tudo isso, todo esse processo seja feito de maneira participativa, com um diálogo permanente e contínuo, de maneira que não apenas agora, mas também depois, em cima do Plano São Paulo, depois em relação à implementação do Plano São Paulo, vamos continuar neste diálogo e seguiremos abertos a todas as sugestões e contribuições de vocês. Eu penso que esse ponto de uma campanha em relação à adoção dos protocolos, ao grau de segurança dos eventos e dos estabelecimentos e das iniciativas, enfim, para que a população se sinta segura a retomar progressivamente as atividades, eu penso que isso é chave. O governo, obviamente, fará uma campanha geral, que deve incluir menções ao setor de eventos e a outras atividades no campo da economia criativa, e acho que nós podemos pensar em outras iniciativas desse tipo, mas desde já contem com o nosso apoio institucional, e penso também que será muito importante se os setores puderem, na forma mesmo de uma espécie de autorregulamentação, criarem formas de comunicar a adesão dos eventos e dos estabelecimentos aos protocolos específicos, uma espécie de certificação monitorada, fiscalizada pelas próprias entidades dos setores. Obviamente que o Estado não tem meios e não tem pernas de fiscalizar cada atividade, cada ação, cada empresa, e nem é o nosso objetivo, né, porque senão a gente corre o risco de cair num estado policialesco, né, de fiscalização, de repressão, e isso não é o nosso modo de pensar nem de agir. Vocês sabem que o governador João Dória é essencialmente um liberal que acredita na força do mercado e da iniciativa privada, enfim. Então, por isso que eu acho que tratar isso na forma de uma autorregulamentação, né, e de uma autofiscalização, eu penso que é a melhor maneira de tratar esse assunto. Claro que a vigilância sanitária também fará uma fiscalização por amostragem em relação ao cumprimento de protocolos,
mas a diretriz será uma diretriz pedagógica, será uma diretriz de recomendação, de identificar o que está errado e instar, não é, os responsáveis a se adequarem. Nós também, claro, entendemos que a própria adequação das empresas, dos eventos, dos protocolos, dos estabelecimentos aos protocolos, que isso também é algo que levará tempo e também exige recursos, não é? Por isso, nem todos poderão se adequar no curto prazo. Mas, enfim, a ideia de uma campanha é excelente. Penso que a ideia de uma certificação em termos de autorregulamentação também me parece muito boa, e tenho certeza que continuaremos a atuar juntos para que o setor de eventos possa se recuperar o mais rapidamente possível e fazer com que as pessoas percam o receio de sair de casa, de ir a eventos, quando chegar a hora adequada para isso, né? Bom, eu queria, então, agora que o Wilson Ferreira Júnior também fizesse a sua consideração. Secretário, o Wilson é um grande líder desse nosso setor, foi meu antecessor lá, presidente da Ampro, com excelente trabalho, super ativo no setor, contribuiu também com a confecção do protocolo que foi entregue ao governo do Estado de São Paulo, protocolo da Go Live Brasil. Então, por favor, Wilson, as suas considerações para o secretário. Pois não, Alexis. Obrigado. Secretário, obrigado pela presença. Um abraço para o meu amigo Juan Pablo. Um agradecimento a todo mundo que está se dispondo aí a nos ouvir. Eu tenho feito nas possibilidades de aparição pública, sempre, antes de começar a falar, eu tenho feito uma espécie de profissão de fé muito rápida, né, sobre 3 pontos. O primeiro, para caracterizar muito o momento absolutamente especial e inédito que a gente vive, é mandar toda a minha solidariedade, meu carinho para as 20 mil famílias que, a essa altura, já perderam entes queridos nessa pandemia. E, infelizmente, a cada vez que eu falo, esse número aumenta, esse número está maior. Também mandar um abraço especial e muita força e muito carinho para as pessoas que têm que trabalhar, as profissões chamadas essenciais, especialmente o pessoal da área médica, mas todos os de funções essenciais que garantem que a gente possa estar sobrevivendo no conforto e no isolamento nesse período difícil. E, por último, e aí vai já a minha pergunta, secretário, vai a minha colocação, a nossa solidariedade, o nosso apoio ao mar de pessoas que, neste momento, perderam suas fontes de renda, seus empregos, seus trabalhos. E aí, secretário, o senhor que tem sido muito ativo, está até nos nossos grupos de WhatsApp, eu tenho ficado muito bem impressionado com a disponibilidade, como o Juan Pablo falou, com que o senhor e sua equipe têm participado das discussões do nosso setor. O nosso setor de live marketing, então os eventos, as promoções, o pessoal de ponto de venda, bem como o pessoal da classe artística, pela conformação que o mercado acabou se desenvolvendo, ele tem uma multidão de pessoas que são os freelancers, que são aqueles que não têm vínculos formais e que, de uma hora para outra, perderam completamente sua fonte de renda. São pessoas que estão muito preocupadas, na melhor das hipóteses, e já desesperadas em muitos casos. Há alguma coisa, porque nós falamos de empresa, o Alexis tocou muito bem no ponto das empresas, esse programa do Desenvolve SP, que os 550 milhões realmente acabaram muito rápido. Eu sei dessa história do BNDES, espero que esse dinheiro venha também para suportar as empresas, que isso é absolutamente necessário. Mas para as pessoas físicas, secretário, há algo que a Secretaria de Cultura e Economia Criativa possa fazer, focando nesse nosso setor, nos produtores de eventos, nos produtores de teatro, nos planners, no pessoal técnico de filme publicitário, de eventos, enfim, há algo que se possa fazer para ajudar que também essas pessoas consigam atravessar essa fase e, na hora da retomada, estejam aptas a trabalhar? Bom, vamos lá. Acho que é uma excelente colocação, Wilson. Nossa preocupação central nesse momento é justamente com
esses milhares e milhares de profissionais do setor cultural e criativo em todas as áreas, incluindo eventos, muitos dos quais são autônomos, né, são temporários, muitos deles são MEIs, e se encontram hoje com nenhuma fonte de renda, né? Nós fizemos um estudo no âmbito da secretaria, ali no final de março, e identificamos que o setor como um todo deve ter um prejuízo, uma perda da ordem de 34,5 bilhões de reais, o que equivale a menos 1,7 no PIB de São Paulo, só nessa área. Nós estamos, de fato, diante da maior crise econômica que qualquer um de nós aqui já viu. E uma crise cuja origem não é econômica, não é financeira, mas, na prática, acaba sendo por consequência. Então, realmente, assim, nós estamos prevendo aí uma redução do PIB brasileiro da ordem de 6% a 7%, né? E o PIB estadual deve acompanhar isso. E só na nossa área essa perda deve ser equivalente a 1,7%. Nós temos mais ou menos, no estado de São Paulo, 1,5 milhão de pessoas que trabalham nesse setor, sendo que 500 mil são empregados seletistas, portanto, tem emprego formal, e 1 milhão não tem. Portanto, é um contingente muito significativo, e isso configura um problema social gravíssimo. A ideia do lançamento lá da linha de crédito na Desenvolve São Paulo era justamente, quer dizer, permitir que as empresas pudessem ter um fôlego maior e, com isso, mantivessem os seus postos de trabalho formais. E, com isso, nós ajudaríamos indiretamente esses 500 mil trabalhadores da nossa atividade, do nosso campo, que têm empregos formais. E a linha do Banco do Povo era uma linha justamente voltada para esses 1 milhão que são todos PJ, mas PJs pequenas, porque essa é a forma de contratação, né, para trabalho nos eventos e tudo mais. E essa linha era uma linha de microcrédito, operações de até 20 mil reais, né? Enfim, eu penso que nós conseguimos dar uma ajuda, agora, muito aquém da demanda. Por isso, seguimos nessa tentativa de capitalização das duas instituições para aumentar isso. Nós fizemos um esforço de articulação política para tentar incluir naquela ajuda emergencial que o governo federal concedeu, aqueles R$600 por 3 meses, os trabalhadores do nosso setor. Fomos bem-sucedidos no Congresso. Infelizmente, o presidente vetou a inclusão dos profissionais, dos trabalhadores do nosso campo naquela ajuda. Eu espero que possamos reverter esse veto agora no Congresso e vamos trabalhar nesse sentido. E eu espero também que, com o lançamento do PROAC, tanto o ICMS quanto o Editais e também do programa Juntos pela Cultura, que a gente possa, com essa injeção de recursos, contribuir para que não apenas as empresas, mas os profissionais tenham alguma fonte de renda. E, obviamente, essas linhas foram totalmente adaptadas às circunstâncias atuais, de maneira que, obviamente, os recursos entrarão no curto prazo, mas as realizações podem se dar no médio e no longo prazos, né? Enfim, seguimos também totalmente abertos às sugestões. Agora, como eu falei, nós estamos enfrentando, no âmbito do Estado, uma situação muito grave do ponto de vista da arrecadação, que hoje, inclusive, nos coloca em xeque, né? O governador tomou uma medida
bastante dura, mas preventiva e necessária. Em abril, foi um corte no orçamento do Estado de 2,3 bilhões de reais, isso inclusive afetou a nossa pasta, nós tivemos uma redução de 69 milhões no nosso orçamento, apenas agora nós terminamos de realizar o processo de implantação desse corte, procuramos fazer de maneira a não prejudicar serviços, a não ter demissões, essas coisas, mas, enfim, o Estado hoje ele está com a sua capacidade de realizar ações anticíclicas limitada, né? Eu espero que, com a sanção presidencial a esse projeto que foi aprovado pelo Congresso de recomposição das perdas de ICMS para os estados, que isso nos dê um fôlego maior para que a gente possa voltar a pensar em medidas anticíclicas. De qualquer maneira, como eu falei, nós estamos 100% abertos a sugestões, a propostas, então também o que vocês quiserem nos encaminhar será muito bem-vindo. Bom, muito bem. Eu, como entrevistador aqui, não administrei o tempo, nós estamos chegando já ao final. No final, acho que eu estou vendo aqui a participação do público aqui que está nos acompanhando. Tem nomes aqui como Elza Tsumori, que lidera o Fora Eventos, o Nico Prochaska, que também é um player importante, Célio Ascar, que é conselheiro da AMPRO, também é um player muito importante, mas nós estamos chegando bem perto já das 7 horas, que era o nosso compromisso de terminar esse evento. Eu vou fazer chegar essas perguntas aqui. Isso, Alex, eu ia te dar essa sugestão. Se você puder me encaminhar as perguntas com os contatos das pessoas, eu vou responder na medida do possível e a gente encaminha para eles as respostas. Eu achei as perguntas todas muito pertinentes, eu fui aqui acompanhando e procurei até incluir respostas nas minhas falas, né? Não só o que me foi perguntado por vocês, mas também o que estava aqui no chat privado, mas, obviamente, várias aqui não puderam ser respondidas. Mas, então, queria, então, agradecer muito, secretário, pela sua disposição, né, por esse diálogo. Queria reforçar a nossa disposição, o setor quer ficar mais próximo do governo, a gente quer realmente participar mais, quer contribuir mesmo, né, para que a gente consiga voltar o mais rápido possível a uma atividade que faça toda essa economia girar novamente com segurança, com responsabilidade. Tá? E conte com a gente, viu, secretário? Assim, estão aqui alguns líderes desse setor e nos acompanharam outros tantos aqui, e a gente conte conosco para realmente colocar esse setor tão importante, principalmente para São Paulo. Nós temos um governador que entende muito bem dessa economia, né? Um governador que milita e militou muito tempo nesse setor, e certamente ele é sensível a tudo isso que nós estamos dizendo aqui. Então, só me resta deixar aí para as suas últimas palavras, para a gente encerrar esse evento aqui, agradecendo a participação de todos e a Juan Pablo de Vera e o Wilson Ferreira Júnior. Maravilha, Alexis, Wilson e Juan Pablo, e a todos que nos acompanharam, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela atenção, procurei aí responder ao máximo as perguntas que foram feitas. Acho que nós temos uma visão muito convergente em relação à importância estratégica deste setor de eventos para o desenvolvimento de São Paulo e do Brasil, geração de renda, geração de emprego, geração de inclusão. Também temos uma visão convergente, e, portanto, somos parceiros, compartilhamos a percepção do quão grave foi e ainda é o impacto da crise gerada pela pandemia sobre este setor, e penso que temos também uma grande dose de afinidade em relação às perspectivas futuras, os próximos passos aí dentro deste processo de retomada progressiva e responsável e segura das atividades. O momento, como você disse no início, não é um momento muito bom
pessoas até de fora podem se espantar por estarmos falando nisso, considerando toda a tragédia que está aí acontecendo e que certamente nos impacta e nos abala também individualmente. Mas é fundamental que as empresas e os profissionais vejam a luz no fim do túnel e possam se planejar para esta retomada, que eu estou bastante confiante, certamente acontecerá, e eu espero que seja ainda mais rápida do que nós estamos prevendo. Por favor, mantenham este canal, mantenham este contato, e espero que, inclusive, estejamos juntos aí discutindo, no momento pós-pandemia, outros assuntos e outras questões relacionadas a este setor, que, como eu disse, é um dos principais setores da economia de São Paulo. Portanto, estamos juntos, vamos vencer a pandemia e vamos retomar as nossas atividades. Teremos que conviver durante muito tempo com algum grau de controle, algum grau de restrição, até que chegue a vacina, até que nós tenhamos remédios, mas eu não acho que esse novo normal será necessariamente ruim, teremos apenas que nos adaptar, né? Essa crise, inclusive, é uma crise que cria algumas oportunidades, mas, sobretudo, nos obriga a todos a nos adaptar. Temos, mais do que nunca, que demonstrar uma grande capacidade de resiliência, né? Mas, enfim, é isso. Contem com o governo do Estado e, por favor, vamos manter esse diálogo. Ok, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado a Crosshost pela parceria da transmissão, e até a próxima. A todos aqueles que nos acompanharam aqui, venham aderir também ao Go Live Brasil, e vamos juntos melhorar o ambiente para os eventos em São Paulo e no Brasil. Até logo, muito obrigado, até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Crosshost. Quem está conectado está mais à frente.